Vasco se apresentou na tarde dessa segunda-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. These roads of flames are catching a fire. Showed you I love you, you call me a liar. John Texoy citou até um gol polêmico do Vasco anulado como exemplo de manipulação de resultado. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo e sábado a bola rola. E como rola em São Januário, às 4 da tarde, Vasco e Criciúma, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco tem apenas 3 pontos. Em 3 rodadas são 1 vitória e 2 derrotas. E o Vasco tentando se reabilitar no Brasileirão, agora tentando vencer o Criciúma, que está abaixo do Vasco na tabela. Não venceu ainda no Brasileirão, inclusive a rodada passada, que seria contra o Fortaleza e Santa Catarina, foi adiada. E então é uma oportunidade do Gigante da Colina se reabilitar no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, se o Vasco tivesse vencido o Fluminense, estaria no top 5 no campeonato. Mas tem muita água ainda a rolar dentro do Brasileiro. Bom, a expectativa do Paer, né, retornar à equipe nessa partida. O time, depois do domingo de folga, se representou na tarde dessa segunda-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, e está sendo mantido essas chaves. Inclusive tem funcionários do Centro de Treinamento Moacir Barbosa que não assistem ao treinamento, estão blindando contra vazamentos e por isso tentam até os funcionários ali que trabalham no Centro de Treinamento Moacir Barbosa não assistem a atividade. Mas já essa expectativa do pai é retornar. Quanto o Criciúma não se sabe se irá, se ele retornar à equipe como titular desde o início da partida, ou se por causa desse tempo que ele ficou sem treinar com os demais companheiros, se ele ficar como opção no banco de reserva. Vamos aguardar que durante a semana vai ser esclarecido isso. Bom, lá em Brasília, na CPI do futebol, os donos de 90% das ações da SAF do Botafogo, o John Texo, né, que fez a denúncia desde o ano passado sobre corrupção, manipulação de resultados, denúncias graves, e ele retornou a fazer essas denúncias esse ano. Ele estava lá em Brasília, foi convocado para a CPI do futebol, que o Romário é relator, o Cajuru também é presidente da CPI. E entre as denúncias que ele falou, até que vai apresentar ainda o áudio, né, que ele diz ter o árbitro cobrando propina, que ele vai, para não expor essa árbitra em uma sessão secreta, ele vai apresentar esse áudio. Ele citou o gol para lá de polêmico, para lá de mal anulado do Paulinho Paula, né, no contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. O Palmeiras acabou vencendo por 1-0. Mas o gol do Paulinho, a partida estava zerada. Seria o gol que abriria o placar, que a arbitragem anulou alegando o impedimento do Vigente.
pela primeira vez na vida que vi um gol anulado de chute fora da área. E o João Terço falou sobre esse gol, falando que tem casa de aposta no meio e que o gol legítimo do Vasco foi anulado de forma proposital. Veja. Inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco, e se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Eu não acredito. E eu fui atacado. É bom. Eu espero que o João Terço faça um serviço ao futebol brasileiro, que ele não se restrinja a... Se ele tiver realmente provas, ele citou aí esse gol que nunca me desceu essa anulação do gol, não é nem por ser do Vasco. Se fosse um outro jogo que eu estivesse analisando, que o Vasco não estivesse envolvido, também me incomodaria por ter sido um chute fora da área. Aliás, a arbitragem, mesmo com o VAR, ano passado foi uma coisa esquisita. Teve até um jogo aí, que não foi do Vasco, que teve gol contra anulado. Mas vamos aguardar, vamos ver se ele apresenta provas do que ele está dizendo. Mas esse lance do Paulo é mesmo intrigante. Mas se ele prestar serviço ao futebol brasileiro, tem que falar, tem que investigar casos até antes dele se envolver com o futebol brasileiro, que ainda não me descer daquele Vasco Internacional de 2020, do gol impedido, que o VAR não funcionou e valeu o gol dentro do campo. O futebol brasileiro não é para amadores, mas fica aí a citação do João Terço, e calma, ele não está a favor do Vasco, ele está a favor do Botafogo, que ele está citando esse lance aí como um exemplo de várias corrupções que ele diz que aconteceu no Brasil no ano passado, que o time dele aí foi prejudicado, que perdeu um título que parecia ser, né? Mas teve realmente coisas esquisitas no Brasileirão, no ano passado, o gol do Paulinho Paulo, algum conta que houve a anulação também. E eu prefiro acreditar que a arbitragem do Brasil é péssima, cada ano piora, mas vamos aguardar o que o João Terço aí, se ele vai realmente provar o que ele está falando. Bom, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois vamos ter o nosso boa noite, o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.